Olá pessoal, graça e paz, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um ensino que eu tive a partir de um sonho que o Senhor me deu. Essa noite eu tive um sonho e nesse sonho o Senhor me deu a palavra deleita-te no Senhor. E hoje, pronto, já acordei com ela, ficou ecoando em meu coração e ali mais tarde, agora no fim do dia, eu fui estudar sobre ela e decidi compartilhar aqui com vocês também, que tá lá no Salmos, 37, versículo 4. Eu vou ler na versão da minha Bíblia. Que a sua felicidade esteja no Senhor, e Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Mas em muitas versões diz, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. E aí, eu nem tinha atentado a isso, porque na minha Bíblia tá, que a sua felicidade esteja no Senhor. E aí, quando eu fui estudar, quando eu fui pesquisar a fundo, eu vi que a palavra deleita-te significa ter prazer, ter felicidade, ter alegria. E quando o nosso prazer, a nossa felicidade está no Senhor, a primeira versão aqui diz, é isso, deleita-te no Senhor, que a nossa alegria, que a nossa felicidade esteja no Senhor. E Ele concederá os desejos do nosso coração, porque nós devemos primeiro, casa ali com aquele versículo, buscar primeiro o reino de Deus. Nós precisamos estar satisfeitos em ter Jesus, nós deveremos... Jesus é tudo que nós temos, e só Ele já nos basta. E muitas vezes eu lia esse versículo antes e ficava, se eu estiver firme no Senhor, Ele vai conceder os desejos do meu coração. Mas hoje no ensino que eu tive, não é assim. É que quando os meus olhos estão fixos no Senhor, quando eu de fato deleitar no Senhor, os meus desejos não vai ser mais os desejos meus, de Michele, mas vai ser os desejos que o Senhor vai me dar, porque eu vou estar alinhada com Ele. Porque a partir do momento que a gente caminha com o Senhor, os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos objetivos, eu não sei com vocês, mas os meus, tudo aquilo que eu desejava, já foram ficando para trás. Hoje eu vejo que já não tem peso nenhum. Hoje eu quero o que o Senhor tem para mim. E é esse o ponto. Quando a gente está na caminhada com o Senhor, quando a gente deleita nele de fato, o Senhor alinha o nosso coração com o dele. Então os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos objetivos não são somente os nossos, mas são os dele. E por que ele concederá? Porque nós estaremos alinhados com o que ele tem conosco. Então sim, ele vai conceder porque é de agrado dele, é o que ele sabe que tem de bom, perfeito e agradável para nós. Então que os nossos olhos venham estar firmes em Deus, que a gente venha de fato ter prazer somente no Senhor, que a gente venha ter a felicidade em estar com o Senhor. E como a gente busca isso? Alimentando da palavra diariamente, conversando com o Senhor, orando, buscando viver uma vida que agrade a Ele. E aí nós estaremos alinhados com o Espírito Santo de Deus. E cada vez mais nós vamos querer viver uma vida que agrade a Ele. Vamos querer viver uma vida justa. Porque imagina, uma pessoa que não caminha com o Senhor, quais são a maioria dos desejos, conseguir dinheiro a qualquer custo, seja lá o que for fazer, seja vingança, é ter orgulho. Mas a partir do momento que a gente caminha com o Senhor, a gente não quer essas coisas, muito pelo contrário, a gente quer distância. O que é que a gente quer? Uma família saudável, a gente quer viver o propósito, a gente quer viver uma vida que agrada a Deus. E claro que o Senhor irá realizar isso, porque isso é parte do Senhor, é parte do propósito que o Senhor tem para nós. Então que hoje a gente venha olhar dessa palavra dessa maneira, que a gente venha ter prazer, ter felicidade em estar com o Senhor, que a gente venha gastar o nosso tempo com o Senhor, sentar ali em um momento, um café da tarde, vai a nossa Bíblia, vai estudar aqui com certeza. Gente, a palavra é viva, o Senhor fala com a gente o tempo todo, o dia todo. E inclusive eu recomendo a vocês ler esse capítulo todo, o capítulo 37 todo, porque eu falei aqui a respeito desse versículo, mas lê o capítulo todo que vocês vão compreender. Quem escreveu esse capítulo foi Davi. E ele escreveu em um momento que, ele tá alertando a gente, pra gente não sentir inveja de quem conquista as coisas, que geralmente são pessoas más, que conquistaram as coisas de má fé, passando por cima dos outros, enfim, de uma maneira que não agrade a Deus. Então, você lendo esse capítulo todo, você vai perceber esse alerta, que é para os nossos olhos não estar fixos nisso, não na pessoa má, não na pessoa que pratique uma coisa má, que passa por cima dos outros, que prejudique os outros e ela conquistou aquilo. Que os nossos olhos não estejam nisso.
que Deus concederá os desejos do nosso coração quando nós estivermos alinhados com Ele, quando os nossos desejos não forem os nossos desejos carnais, quando os nossos desejos estiverem alinhados com o Espírito Santo de Deus. Pessoal, esse foi o ensino que eu tive hoje, como eu falei com vocês, foi um sonho que o Senhor me deu. E eu já conhecia essa palavra, eu lia, mas eu nunca tinha tido esse ensino. E depois desse sonho, eu fui pesquisar e falou muito comigo. Eu creio que falará muito com vocês. E esse foi o vídeo de hoje. Se você é novo aqui no canal, te peço para se inscrever, que todas as semanas nós temos vídeos devocionais, vídeos de ensino, vídeo do que o Senhor ministra comigo e eu passo para vocês, porque eu creio que o Senhor também pode falar com vocês através desse vídeo. E é isso, se inscreva no canal, deixa o seu like, um beijo e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!